Capítulo 675, Xian e o que faz seu movimento. Tradução, Cyber Revisão, CYS. O forno de fusão universal celestial era uma arma de ataque de elemento fogo e também um forno extremamente excelente. Era o maior tesouro que o imperador demônio deixou para trás antes de ascender ao reino dos deuses. Qual é o grau do forno de fusão universal celestial? Lin Ming havia pensado nisso, mas ainda não havia perguntado a Mogua. Lin Ming ainda não tinha visto um tesouro de grau celestial de nível médio, então ele simplesmente não sabia que tipo de tesouro o forno de fusão universal celestial era. Mogua disse: o forno de fusão universal celestial realmente não pode ser classificado como tesouros normais, mas sim um artefato quase santo. Acima de tesouros de grau celestial de nível alto fica o artefato santo. O forno de fusão universal celestial ainda não se qualifica para ser classificado como um artefato santo, então só pode ser considerado um artefato quase santo. Se você o usar para alquimia, multiplicará suas chances de sucesso em várias vezes. Além disso, pode até aumentar o grau e a potência da sua essência da chama. Artefato santo? Esta não foi a primeira vez que Lin Ming ouviu isso. Então, descobriu-se que o forno de fusão universal celestial era um artefato quase santo. Infelizmente, ele ainda não foi capaz de fazer o forno de fusão universal celestial atacar seus inimigos. Em seu estado atual, poderia no máximo ser considerado uma arma defensiva. Garoto, o velho de túnica preta que você matou há algum tempo atrás também tinha algo de bom, uma flor do coração de demônio. Foi plantado no jardim medicinal da Ilha da Divina Fênix. Vamos voltar colhê-la. Junto com a grama cadavérica de 10.000 anos e o grandioso fruto divino dourado que você conseguiu no abismo do demônio eterno, são todos materiais de alquimia de alta qualidade. Com esses materiais de alquimia e com as memórias que você herdou, você lentamente se tornará um grande mestre em alquimia, formando uma base sólida para o seu objetivo futuro de romper as 9 estrelas do Palácio do Dale. Mogua sugeriu que Lin Ming se tornasse um alquimista. Embora isso tenha sido bastante súbito, depois de pensar um pouco mais, essa era verdadeiramente a única maneira de Lin Ming completar seu caminho de cultivo na transformação corporal no futuro. O legado da transformação corporal, mesmo se colocado dentro de todo o reino dos deuses, era considerado um caminho de cultivo extremamente luxuoso e excessivo. Em comparação com o sistema de coleta de essência, era inúmeras vezes mais caro. Para que Lin Ming completasse 100% do refinamento medular, exigiu uma raiz do Nirvana do dragão. Quanto a abrir os 8 portões internos escondidos, ele usou a pílula divina desconhecida e um osso do deus demônio. Mesmo assim, foi apenas por uma coincidência de sorte que ele fez a seu avanço com o apoio da supressão do campo de força do demônio celestial. Em seguida, ainda havia 7 portões dos 8 portões internos escondidos. Tudo era difícil no começo. Os primeiros portões depois do portão da cura não podiam ser considerados muito difíceis de abrir. Mas depois, quando chegasse ao 5º, 6º, 7º ou 8º portão, a dificuldade aumentaria em escala astronômica. Se ele desejasse romper esses limites, seria impossível a menos que tivesse os melhores materiais celestiais. Quanto aos tesouros celestiais normais, engoli-los diretamente era obviamente inferior a refiná-los em pílulas, especialmente se tivessem uma inscrição medicinal colocada nelas. Pensando nisso, Lin Ming caiu em uma profunda reflexão. Quer se trate de técnicas de alquimia ou inscrição, ambas eram extremamente complexas e diversas. Se ele quisesse praticar essas duas habilidades até o limite, ele precisaria consumir muito tempo, mesmo que herdasse as memórias daquele ser supremo.
O tempo significava o potencial na vida. Se ele perdesse tempo, então isso seria o mesmo que desperdiçar seu potencial. Mogwai viu Lin Ming hesitar e riu: garoto, sua maneira de pensar está errada. Seja praticando alquimia ou inscrição, essas duas habilidades podem aumentar em muito sua força da alma. Depois de atingir o reino Xiantian, a força da alma de um artista marcial se tornará cada vez mais importante. Você já praticou artes marciais até agora e ainda não percebeu como são grandes os benefícios de ter uma forte força da alma. Se não fosse pela sua poderosa força da alma e pela intenção marcial Sansara te apoiando, como você poderia ter formado o seu espírito de batalha no reino Xiantian? Um espírito de batalha e vontade podem ser completamente diferentes da força da alma, mas o primeiro realmente depende do último. Você não percebeu que seu espírito de batalha é mantido escondido em seu mar espiritual. Tudo o que acabei de mencionar são apenas benefícios indiretos. Mas também há benefícios diretos. Esses benefícios aparecerão quando você se tornar uma potência do nível imperador. Não importa o quão poderoso seja o seu corpo, se ele não tiver uma alma igualmente poderosa para apoiá-lo, o resultado que você será capaz de alcançar será extremamente limitado. Apenas cultivar o seu Dantian significa que, mais cedo ou mais tarde, você encontrará um gargalo. Esta é também a razão pela qual todas as potências do reino dos deuses escolhem diferentes habilidades auxiliares. Estes não são usados apenas para ajudar no seu cultivo, mas também para ajudar a temperar a força da alma. Depois que Mogwai disse isso, Lin Ming ficou surpreso. Depois de pensar um pouco mais, isso realmente era verdade. Desde que ele havia obtido o cubo mágico, Lin Ming tinha entrado um total 5 vezes em seu espaço e absorvido os fragmentos da alma de 4 potências diferentes do reino dos deuses. A terceira e quarta vez, ele absorveu os fragmentos da alma do imperador demônio. Mas, nas outras 3 vezes, depois de absorver essas lembranças, ele percebeu que essas 3 potências compartilhavam uma característica comum, e que todas as 3 praticavam uma habilidade auxiliar. O primeiro foi um mestre de inscrições, o segundo foi um mestre de matriz, e o último foi tanto um alquimista e mestre de inscrições. Quanto ao imperador demônio, ele mesmo era um demônio gigante, então ele não se destacou no aspecto da alma. Esta foi provavelmente a razão pela qual ele não escolheu uma habilidade auxiliar para começar. Como Mogwai havia dito, estudar essas habilidades auxiliares nunca seria uma perda de tempo. Trabalhar sobre essas coisas não seria um erro. Agora que Lin Ming havia herdado os fragmentos da alma dessas potências do reino dos deuses, ele era capaz de praticar essas habilidades auxiliares com metade do esforço e o dobro do resultado. Não usar uma chance dessas seria realmente idiota. Como Lin Ming pensou isso, ele também firmou sua determinação. Depois que este conflito no Mar do Sul terminasse, ele arrumaria algum tempo especial para praticar completamente técnicas de inscrição e técnicas de alquimia, abrindo caminho para seu futuro sucesso de abrir os próximos 7 portões dos 8 portões internos escondidos. Depois de selar as memórias ricas em técnicas de inscrição e técnicas de alquimia em sua mente, Lin Ming começou a estudar as outras memórias deste ancião supremo. Dentro desse fragmento da alma, realmente havia muita informação. Além de técnicas de inscrição e técnicas de alquimia, havia também uma enorme quantidade de métodos de cultivo. Dentro desses métodos de cultivo, havia um relacionado aos alquimistas do reino dos deuses, a lei do Deus do Fogo. Depois de examinar a lei do Deus do Fogo, Lin Ming concluiu que a lei do Deus do Fogo completa era muito mais poderosa do que as 8 primeiras camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilion. Mas,
se fosse para ser comparado com a crônica divina proibida do pássaro vermiliano completa, então seria naturalmente muito inferior. Esses dois métodos de cultivo eram ambos do atributo fogo. Parecia repetitivo praticar ambos, mas Lin Ming ficou muito feliz em ver essa situação. No futuro, isso lhe daria um grande número de inspirações. Uma vez que ele compreendesse completamente ambos, ele seria capaz de combiná-los, fundindo esses dois métodos de cultivo em uma técnica ainda mais forte. Esse alquimista do reino dos deuses tinha alcançado uma compreensão do conceito do fogo que poderia ser considerado o pináculo. Lin Ming só podia exclamar impotente. Algo como um conceito só poderia ser entendido e não explicado. Mesmo que Lin Ming tivesse herdado diretamente essas memórias, ainda era impossível que sua compreensão do conceito do fogo disparasse para um alto nível de repente. Mas ainda assim, isso permitiria que Lin Ming encontrasse seu caminho no futuro com muito mais facilidade. Quando Lin Ming entrou na matriz protetora do reino místico da Divina Fênix e começou a absorver o fragmento de alma, as notícias de seu retorno à região ao sul do horizonte já haviam começado a se espalhar. Havia também muitos artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul ficando na ilha da Divina Fênix. Não importa quantos eram mortos, alguns sempre conseguem evitar a morte e fugir. Naturalmente, essas pessoas transmitiam notícias sobre o retorno de Lin Ming. Mas tudo isso também foi tacitamente permitido por Lin Ming. Ele fez isso tudo por uma razão, ele queria usar esse método para dizer a Muqianyu que ele, Lin Ming, havia voltado. O primeiro a obter essa notícia foi o quartel-general na região do Mar do Sul. Naquela época, Xianwuji tinha entrado em reclusão de vida ou morte às portas fechadas para enfrentar a quarta etapa da destruição da vida. Depois que um artista marcial humano chegava na destruição da vida, cada avanço que eles realizavam tinha uma prova de vida ou morte. Eles ou tinham sucesso ou morreriam, não havia outra opção. Neste momento, todo o corpo de Xianwuji e núcleo rotativo estavam sendo reorganizados. Ele absolutamente não poderia ser perturbado, então não importava o quão importante a mensagem fosse, ele ainda não seria informado. O encarregado da região demoníaca do Mar do Sul nesse momento era Xian Yuqie. Durante a Guerra do Mar do Sul, Xian Yuqie apareceu aos olhos do público com muito mais frequência do que Xianwuji. Depois de tantas batalhas, Xianwuji não precisou mais aparecer, Xian Yuqie atuando como líder já foi o suficiente. Nesses 2 anos e meio, o encantador sex appeal e a bela aparência de Xian Yuqie tornarão-se igualmente famosos. Haviam muitas potências do Mar do Sul que tanto a cobiçavam como a temiam. Neste momento, dentro do palácio do demônio grandioso da região demoníaca do Mar do Sul, Xian Yuqie estava usando um luxuoso vestido preto. Um colar incrustado de pedras negras estava espalhado até muito abaixo, revelando sua figura abundante e uma grande porção de seus seios rechonchudos e brancos pela fenda profunda que corria entre eles. Seu vestido estava dividido quase até a cintura, revelando suas coxas agora brancas e perfeitamente formadas e acentuando o contorno de seu bumbum. Tudo isso era o suficiente para afogar um homem em sonhos e desejos infinitos. No corpo de Xian Yuqie, era impossível encontrar cicatrizes e traços do tempo. Ela simplesmente parecia uma bela e sexy jovem, com quase 30 anos. No entanto, enfrentando tal Xian Yuqie, os anciões da região demoníaca do Mar do Sul não demonstraram nem um pouco de desrespeito. Todos estavam educadamente sentados, e como os olhos deles passavam ocasionalmente por Xian Yuqie, não havia nada neles além de respeito. Nestes últimos anos, Xian Yuqie confiou apenas em sua força para acumular poder e influência.
Embora a região demoníaca do Mar do Sul tivesse um funcionamento interno complexo com múltiplas facções, nenhuma única pessoa se atrevia a ofendê-la. Sobre Lin Ming, todos vocês já ouviram sobre isso. Xian Yuqie disse calmamente. A breve declaração de Xian Yuqie fez todos os anciãos começarem a discutir entre si. Antes disso, todos haviam obtido essa notícia através de seus vários canais. Para Xian Yuqie convocar o Conselho de Anciãos neste momento, eles tinham adivinhado que era para discutir sobre Lin Ming. Um ancião na primeira etapa da destruição da vida, levantou-se e disse, este velho sempre pensou que algo estava errado. Havia apenas muitas perguntas e mistérios em torno da morte daquele garoto. Agora, parece que há absolutamente algum segredo em seu corpo. A raiz do Nirvana do dragão e o forno de fusão universal celestial provavelmente caíram nas mãos do garoto. A voz do ancião na destruição da vida estava cheia de ciúme e ódio. Enquanto pensava em como tantos recursos caíram na posse de um bebê sem sorte, tudo o que ele sentia era desconforto. Xian Yuqie tossiu com desdém. Ela não tinha interesse nas opiniões de um tolo míope como esse que falou percebendo essas coisas um tanto tarde demais. Se ele realmente pensou que havia algo errado no passado, então por que ele não fez nada sobre isso? Xian Yuqie disse, de acordo com nossas informações, Lin Ming foi capaz de matar o ancião Hongqi. Eu estimo que sua força atingiu o nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. Isso anula completamente nossa compreensão anterior de Lin Ming. Sem dúvida, há algum segredo significativo em seu corpo. Talvez possa ser ainda mais valioso do que a raiz do Nirvana do dragão e o forno de fusão universal celestial. Agora que o ancião Xian Wuji entrou em reclusão para enfrentar a quarta etapa da destruição da vida, ele não pode ser perturbado para administrar os assuntos. Eu já decidi enviar a besta santa Leviatã gigante e assumirei o comando pessoalmente desta missão. Eu irei para a ilha da Divina Fênix e captarei Lin Ming vivo. Companheiros anciãos, quais de vocês estão dispostos a ir comigo? As palavras de Xian Yuqie chocaram todos os anciões presentes. Mandar o Leviatã gigante, comandar pessoalmente e até mesmo convidar outros anciãos a irem. Isso não estava exagerando um pouco.